Olha, uma coisa que eu sempre reparo, às vezes um casal passa por, sei lá, uma baita crise, né? Aham, Supera. aham. Mas aí depois parece que a relação vai se desfazendo por coisinha pequena, sabe? Picuinha, É verdade. É bem comum isso acontecer. intriga, né? Então hoje a gente vai fundo nisso. Como esse cuidado diário, essa manutenção, pode ser o segredo para evitar que essas mágoas pequenininhas virem uma bola de neve. Exato. E para essa nossa conversa, a gente está se inspirando bastante numas ideias do canal Mente Multidimensional. Eles falam de uma jardinagem do amor, sabe? Jardinagem do amor, gostei disso. É, a ideia é entender como que a gente pode, assim, cultivar mesmo todo dia uma cultura de perdão, de consertar as coisas pequenas antes que elas, bom, antes que fiquem grandes demais. Faz todo sentido. E essa metáfora da jardinagem é ótima. É tipo trocar postura de bombeiro, né, que só aparece quando tá tudo pegando fogo, Isso, reativo. para ser o jardineiro, aquele que tá ali todo dia olhando, cuidando, tira a erva daninha pequenininha. Proativo, né? Exatamente. E isso liga direto com essas coisinhas pequenas que você falou que vão minando a relação, né? Precisamente. O material chama isso de microtraições. É um termo um pouco forte, talvez, É, chama atenção. mas descreve bem, eu acho. São aquelas ações ou até omissões do dia a dia que, se você olhar uma só, parece que não é nada, sabe? Sei. Tipo o quê, por exemplo? O material dava uns exemplos, né? Sim, vários. Aquela palavra meio ríspida que escapa no estresse. Nossa, quem nunca? Pois é. Ou aquela promessa boba, depois te ligo e nunca liga. Ou quando alguém está desabafando e ouve um "Ah, você está exagerando". Isso invalida total o sentimento do outro, né? Exatamente. Ou até falta de presença mesmo. Tá junto, mas, sei lá, olho no celular o tempo todo. Uhum. Falta de atenção. Ou não reconhecer um esforço que o outro fez, por menor que seja. E como aquela goteira, né? Pinga, pinga, parece pouco, mas com o tempo Aham. apodrece tudo. Entendi. O perigo é o acúmulo, então. Esse é o ponto central. E para combater isso, a fonte sugere essa construção de uma cultura do perdão, mas que seja ativa, sabe? Baseada em 4 pilares. 4 pilares, vamos lá. Qual o primeiro? O primeiro talvez seja, bom, um desafio no começo. Generosidade na interpretação. Generosidade na interpretação. O que seria isso na prática? Tentar ver o lado bom. É, É partir do princípio que a outra pessoa provavelmente teve boas intenções, mesmo que a ação dela tenha te chateado. Sabe, em vez de pensar, fez de propósito para me irritar. exato. Exige um esforço consciente. Claro, principalmente na hora da raiva. Imagina. Mas faz sentido. É um hábito, né? E presumir o melhor já desativa muito conflito. Mas, claro, às vezes a falha acontece mesmo. Aí entra o segundo pilar: comunicação rápida e limpa. Rápido, tipo, quanto tempo? A sugestão é conversar sobre o incômodo em até 24 horas, 24 horas. Uau. para não deixar a mágoa criar raiz, né? Isso. Evita que vire um ressentimento maior. Mas como fazer isso sem virar outra briga? Porque falar na hora da raiva, Aí que está o limpa da comunicação. A ideia é abordar com calma, focar no seu sentimento, usar a comunicação não violenta, né? Eu me senti assim quando, ao invés de acusar, você fez isso. entendi, falar de mim, não do outro. Exato. E isso já leva direto para o terceiro pilar, o pedido de desculpas leve e genuíno. Leve. Como assim? Tipo, normalizar o ato de pedir desculpas por essas falhas menores, sem transformar num drama enorme. É reconhecer o erro, assumir a responsabilidade. E pronto, tipo, olha, desculpa, fui ríspido, tava estressado, mas a culpa não é sua. Algo assim. Perfeito. Cria um ambiente mais seguro onde errar um pouquinho não é o fim do mundo, sabe? Faz muito sentido. E o quarto pilar, para fechar o ciclo? O quarto é o deixar ir consciente. Uma vez que vocês conversaram, se desculparam, perdoaram, o assunto morreu ali. Ah, importante isso. Não ficar trazendo de volta na próxima discussão. De jeito nenhum. É escolher ativamente não guardar um dossiê de erros passados. É virar a página mesmo. Isso é muito poderoso. Evita aquele ranço, né? Aquela coisa que fica guardada. Parece uma, sei lá, uma higiene relacional. Ótima definição. É manter a casa limpa, arejada. E para ajudar nessa jardinagem, nessa higiene, tem ferramenta prática. Coisa para o dia a dia. Tem sim, o material sugere algumas bem bacanas. Uma é o check-out diário. Check-out. É tipo,
5 minutinhos no fim do dia, sabe? Sem celular, sem TV, só perguntar: e aí, como você tá? De verdade. Mostrar interesse genuíno no mundo do outro. 5 minutos? Parece pouco, mas nossa, que diferença deve fazer esse interesse real, né? Se sentir visto. Muita. Outra ferramenta simples é o obrigado específico. Em vez de só obrigado. Isso, reconhecer a ação concreta. Obrigado por lembrar de comprar o pão. Ou, obrigado por ter me ouvido mais cedo. Nutre essa sensação de valorização nas pequenas coisas. Pequenos gestos, né? Mas com impacto. E para quando a coisa esquenta? Tinha algo sobre isso? Tinha a pausa estratégica. A ideia é o casal combinar antes uma palavra ou um sinal, tipo uma palavra de segurança. Uma senha. Tipo isso. É. Se a discussão começar a ficar muito quente, muito acalorada, e alguém sentir que vai perder a cabeça ou falar o que não deve, usa o sinal. E aí? Aí os dois concordam em parar a discussão na hora, fazer uma pausa, tipo uns 20 minutos, cada um vai para o seu canto, respira, se acalma. Para depois retomar com a cabeça mais fria. Genial. Evita feridas maiores. Exatamente. Então, resumindo a ideia toda, o lance não é buscar um relacionamento sem conflito nenhum, porque isso nem existe, né? Seria irreal. Mas sim construir um relacionamento que tenha uma capacidade muito alta de reparar, de se consertar. É essa jardinagem diária, essa rapidez e, sei lá, ternura no conserto que faz o vínculo ficar forte de verdade. Perfeitamente colocado. É a resiliência do laço, a capacidade de se recuperar. E acho que isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Inspirada por esse material todo. Qual seria? Pensar assim: qual será aquela pequena erva daninha, quase invisível talvez, que está crescendo ali no nosso jardim, na nossa relação, e que a gente poderia cuidar hoje mesmo? Sabe? Antes que ela crie raiz e prejudique a planta principal. Nossa, profundo isso. Porque, no fim das contas, cultivar o amor é essa escolha ativa, né? De todo dia, principalmente na hora de perdoar, de consertar, de escolher o amor de novo.